Olá pessoal, sou a professora Maria Cristina, vou resolver com vocês uma questão de concurso público. A questão é da VUNESP do ano de 2018 e ela tem o número 893738. A questão é sobre a extraterritorialidade da lei penal. O tema está regulado no artigo 7º do Código Penal e nós temos ali dois grupos distintos relacionados nesse artigo 7º, situações elencadas no inciso 1, que traduzem a chamada extraterritorialidade incondicionada, e situações relacionadas no inciso 2, que traduzem a chamada extraterritorialidade condicionada. O que significa que as hipóteses do inciso 1 do artigo 7º gerarão aplicação da lei penal brasileira, independente do que vai acontecer em termos de providência lá no país de origem. As hipóteses elencadas no inciso 2, poderá haver aplicação da lei brasileira, poderá ter um processo no Brasil, desde que uma série de condições estejam atendidas. Ok? Então vamos aí ler a situação concreta. Imagine que o prefeito municipal de Bauru, em viagem oficial ao exterior, tenha o computador pessoal que utiliza para o trabalho, propriedade da prefeitura, portanto, subtraído nas dependências do hotel em que se hospedava. Nesse caso, é correto afirmar que o furtador... Aí aparecem algumas hipóteses aqui, antes da gente lê-las, vamos só ressaltar que ele vai ao exterior, o prefeito, leva consigo o computador, o notebook, que é da prefeitura, e esse notebook é subtraído. Bom, então, o bem jurídico que foi atingido foi o patrimônio da administração pública municipal, né? Não foi o patrimônio pessoal do prefeito. Foi o patrimônio da administração pública municipal. Bom, nesse caso, se descobrir quem furtou, e isso aconteceu num outro país, né, no exterior, haverá um processo no Brasil contra esse furtador? Ou somente haverá um processo lá no país onde o fato ocorreu? Bom, como eu disse para vocês, existem situações de aplicação da lei penal brasileira de forma incondicionada e existem situações de aplicação da lei penal brasileira condicionada, né? Extraterritorialidade condicionada. Um furto de um notebook que integra o patrimônio público municipal enquadra-se em qual das duas hipóteses? Vamos dar uma olhadinha no dispositivo, só para vocês visualizarem bem, porque esse tema ele é bastante cobrado, né? Para quem vai atuar profissionalmente com direito nesses concursos públicos, na grande maioria deles, não vai nunca se deparar com uma situação como essa, né? Porque essa é uma situação muito especial, né, de acontecer. Mas o fato é que isso cai bastante em concurso, tá, gente? Mesmo que não seja o dia a dia, você vai trabalhar na magistratura, no Ministério Público, na Defensoria ou em algum concurso, né? Mesmo que a nível de 2º grau, vai lidar com processos, não vai ver uma coisa dessa nunca, né? Mas cai em concurso, né? Talvez por justamente o examinador pensar, ninguém vai levar isso aqui muito a sério, né? Porque não é uma coisa que acontece no dia a dia, então ninguém vai estudar e aí cobra, né? Porque quer criar dificuldade mesmo no concurso público, né? Dado o número de inscritos, que é sempre muito elevado. Enfim, gente, essa questão da extraterritorialidade, ela é tratada nesse dispositivo com uma separação do inciso 1 e do inciso 2. Aqui eu trouxe só o inciso 1, porque o inciso 1 é o que eu preciso observar para responder a questão. O que estabelece o inciso 1? Um rol de situações que, se acontecer, obviamente, fora do Brasil,
haverá um processo no Brasil, haverá aplicação da lei brasileira, independente da providência que vai ser tomada lá fora. O que estabelece o parágrafo 1º? Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Então, não importa a providência tomada lá no estrangeiro. Se as hipóteses forem essas do inciso 1, haverá um processo no Brasil com a aplicação da lei brasileira. Quais são essas hipóteses? Se o crime for contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Não é o caso. O caso vai se enquadrar na letra B. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. É aqui que vai se enquadrar a hipótese. O que foi subtraído foi o notebook do prefeito, mas que ele usava no trabalho. Então, um patrimônio da administração pública municipal. Então, a subtração desse bem faz configurar um crime de furto contra o patrimônio do município. Logo, terá a aplicação da lei brasileira, independente da providência tomada em relação a esse furtador lá fora. Mesmo que absolvido ou ainda que condenado, haverá um processo no Brasil para a punição dele. O que significa que a pessoa pode ter uma punição no exterior e uma punição no Brasil pelo mesmo fato. Isso realmente vai ser possível nessas hipóteses do inciso 1. Mas o artigo 8º do Código Penal vai estabelecer que, se isso ocorrer, haverá um abatimento da pena. Se a pena for da mesma natureza, vai abater. Se as penas forem de naturezas diferentes, haverá uma atenuação. Tá? Então, vamos agora responder a questão. Não será punido pela lei penal brasileira? Será, nós vimos que será. Independente de ser condenado ou absolvido no estrangeiro, ele será punido sim. Será punido pela lei penal brasileira, ainda que eventualmente absolvido pela lei do país em que o furto ocorreu? Correto, gente? Será punido pela lei brasileira, sendo absolvido ou sendo condenado. Aqui está dizendo eventualmente absolvido. Sim, se ele for absolvido lá fora, ainda assim, ele será punido pela lei brasileira. Tá? Já encontramos a resposta. A letra B está correta. Vamos ler as demais. Letra C. Apenas será punido pela lei brasileira caso seja brasileiro? Não é verdade. Não há essa exigência em relação aos casos do inciso 1, do artigo 7º. Letra D. Apenas será punido pela lei penal brasileira caso adentre voluntariamente ao território nacional? Os casos do inciso 1 do artigo 7º não exigem isso. Os do inciso 2, sim. Os do inciso 2 do artigo 7º vai exigir que o sujeito adentre no território nacional. Mas os casos do inciso 1 é de aplicação automática, não tem condições, São hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Então, isso não se exige. Letra E. Apenas será punido pela lei penal brasileira caso seja absolvido pela lei do país em que o furto ocorreu. Também não é verdade, tá? Não há essa condição. Ele será punido independente de ter sido absolvido ou condenado no exterior. Resposta, portanto, letra B. Nós vamos assinalar, como sempre fazemos, e com isso encerrar a análise dessa questão. Até uma próxima, pessoal.